Agora essa chamada está sendo gravada. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos dar início, então, a mais uma aula. Boa noite, Jennifer. Boa noite, João e alunos. Começo já lembrando vocês de se inscreverem nos projetos de iniciação científica. Sempre falo, né? Leiam os editais que estão disponíveis e foram compartilhados com vocês, ok? Se tiverem dúvidas, entre em contato com os tutores, com os professores, para fazerem essa inscrição e se envolverem com a pesquisa aqui na instituição. Também convido vocês a participar do meu projeto de ensino, que acontece a cada 15 dias. É um encontro online apenas. Nós já tivemos 2 encontros, um que falamos sobre escrita acadêmica, outro sobre resumo, e o próximo será sobre resenha, né. A semana que vem, quarta-feira, se vocês puderem participar, vocês também têm os links disponíveis, né, e sempre publicados aí no Instagram, no YouTube, conforme o professor João disponibilizou ali para vocês. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Bem, a nossa disciplina é fonética e fonologia, né? E já há algum tempo nós temos falado bastante sobre fonética em diferentes abordagens, né? Fonética articulatória, quando nós estudamos como o som é produzido a partir das partes do nosso corpo, né? Como pensamos, por exemplo, nos articuladores, como lábios, língua, laringe, enfim, mas também órgãos, né, como os pulmões, estudando esses aspectos físicos do som a partir de partes do nosso corpo, de articuladores do nosso corpo. Fonética articulatória. O próprio nome já indica, né? Os articuladores na produção do som. Falamos também de fonética acústica e junto, né, fonética auditiva, porque a fonética acústica estuda como o som se comporta como onda sonora, a última abordagem que fizemos, né, estudamos alguns aspectos como frequência, intensidade, duração. Isso também nos leva a pensar e perceber como esse som é ouvido pelo outro, né. Então, a fonética ela trabalha com essas frentes, nos aprofundamos em algumas delas, mas enfim, sempre trabalhando com os fones ou os fonemas, né. Os fones, eles são sons concretos, é aquilo que nós realmente ouvimos, e eles são representados na transcrição fonética, que é o que fizemos até então, por colchetes, né. Então, todas as transcrições que fizemos até agora foi representada entre colchetes, para indicar que se trata de uma transcrição fonética. Então nós temos sons, como o som de P, o som de B, o som de A nasal, né, esse A com tio em cima, o som de X, esse outro fonema aqui, que é o som de X de xícara, por exemplo, ou a pronúncia do S marcado também, no caso de algumas pronúncias, como carioca, mas esse S, e para esse S nós temos essa representação do fone. Então, acho que isso aqui já está, né, bastante esclarecido. Eu digo em relação à transcrição fonética aparecer sempre entre colchetes, não é, e nós temos uma lista de fonemas, de fones, que representam esses sons. Bem, deve estar claro para vocês também que letra é uma coisa, fonemas são outras coisas, né, os fonemas. Nós já vimos em outras discussões que existem mais fonemas do que letras. Acabei de mostrar ali para vocês um A, que é nasal, né, nós temos um A oral e um A nasal. Um A nasal. E ainda temos aquele A que é um A mais fraquinho, que aparece em final de sílaba. Então a gente tem mais sons de A do que a letra, né. Uma letra, 3 sons diferentes aqui.
essa abordagem fonética, que envolve sonoridade, modo de articulação, ponto de articulação. A gente pensando nas vogais, por exemplo, nós vamos envolver outros aspectos, como a abertura da boca, a altura da língua, se está mais para frente, mais para trás, arredondamento dos lábios. Enfim, vimos todos esses parâmetros, né, para estudar a fonética articulatória, certo? Ponto de articulação, modo de articulação, sonoridade, está relacionado, por exemplo, à vibração ou não das pregas vocais, né? Então, por exemplo, para produzir um som como o P de pato, né? Olha só o que acontece aqui. Lábios fechados, né? Sem vibração nenhuma. Uma explosão é uma característica dos sons oclusivos, como vimos na última aula, né? Sem vibração nenhuma. P. Então, nesse tipo de análise, nós observamos aspectos articulatórios, certo? E trabalhamos com, vou voltar aqui, a transcrição fonética, sempre pensando que essa transcrição é representada por colchetes. A transcrição fonética, ela traz sempre a representação sonora exata de um som. Então, a transcrição fonética, ela se dá a partir de uma fala, né? A partir de um som. E ela deve representar exatamente esse som. Então, se eu digo menino com a minha pronúncia final com U, na transcrição fonética, isso precisa ser mantido, né? Menino. Menino. Então, vejam. Aqui, eu entenderia que a pronúncia foi menino. Se fosse menino, um O. Então, a transcrição fonética, ela se propõe a representar a realização exata do som. É por isso que nós temos vários fonemas, né? Porque no caso da letra A, existem pelo menos essas 3 realizações. No caso da letra R, várias realizações, como vimos também. Bem, agora então, a gente entra no âmbito da fonologia. Já falei em alguns momentos da diferença, né? E agora vamos abordar exatamente a fonologia para pensar, então, no significado dos sons. Até então, eu tinha falado bastante isso, né? E a fonética transcreve o som real e o som físico, né? E a fonologia, o significado do som. Vamos entender o que é esse significado, então, né? Agora que a gente já retomou brevemente o que é fonética, nós precisamos entender bem o que muda quando passamos a estudar a fonologia. Na fonética, a gente se preocupa com o som como um fenômeno físico. Lembra bem, né? Sempre enfatiza essa questão do físico. Físico quer dizer o quê? Como ele é produzido, como ele é fonético articulatório, como ele é transmitido, certo? Então, como ele é produzido, como ele é transmitido e como ele é percebido. Fonética acústica, né? E já na fonologia, agora, essa proposta ela não está interessada no som por si só, como é o caso da fonética, mas sim na função que esse som tem dentro de uma língua. A função do som. É até difícil falar, né? O que é a função do som, né? Isso significa o quê? Significa que a fonologia estuda os sons do ponto de vista de como eles atuam dentro do nosso sistema de língua, tá? Realizando ali algumas funções. E aqui aparece uma expressão que é fundamental para nós: função distintiva. Tá? Então, destaque ali na função distintiva, é o seguinte: quando a gente diz que um som tem uma função distintiva, nós estamos dizendo que ele tem a capacidade de diferenciar palavras, de mudar o significado de uma palavra. Ok? É por causa disso que, mesmo que 2 sons sejam parecidos na pronúncia, se eles mudam o significado da palavra,
a fonologia vai tratá-los como unidades distintas, tá? Pensem, por exemplo, na palavra... Prestei isso aqui no próximo slide. Não. Dá um exemplo aqui. Na palavra faca. Nossa, minha caneta ficou estranha. Aqui a palavra mesmo, tá? Faca. Palavra faca. E não a palavra como vaca. O que diferencia as duas aqui, né? Em termos de sons? A distinção aqui entre F e V, né? Nós temos o som de F em faca e o V em vaca. O restante não é igual? Igualzinho, né? Só muda o F e o V. Essa pequena troca, né? A troca de um som de F e de um som de V muda totalmente o sentido da palavra. Faca é uma coisa, vaca é outra, né? Por isso que nós dizemos que o som de F e o som de V são fonemas diferentes no português e eles têm função distintiva. Porque o emprego de um e o emprego de outro muda, em alguns contextos, como este, completamente o significado da palavra. Agora, em uma palavra como maior, se esse R aqui é pronunciado como eu pronuncio, que é um R retroflexo, né? Esse R chamado de R caipira. Ou, se outra pessoa aqui pronuncia essa mesma palavra com outro R, um R como o R de TEP, que é aquele R rapidinho que a língua bate ali nos alvéolos. O mesmo R de transporte. Eu posso pronunciar como maior, maior, com esse R muito rápido. Em alguns contextos, né, essa realização é possível. Ou um R mais puxado, como o retroflexo, ou um R mais rápido, como o TEP. Muda o sentido, pessoal? Não muda o sentido. Então, neste caso, esses sons não tem a diferença de um som e de outro, não tem função distintiva. Mas aqui no F e no V, sim, a função distintiva, tá? Então é isso que a gente precisa guardar com clareza. A fonologia, ela trabalha com unidades abstratas, que são sons aqui, né? Chamados de fonemas, que só existem porque elas são capazes de criar oposição de sentidos. Tá? Ela não analisa o som que sai da nossa boca, isso é da fonética, mas sim a forma como esse som funciona mentalmente, porque nós estamos trabalhando com significados, né? O significado de faca, o significado de vaca, dois sentidos distintos pela troca ali dos sons, tá? Então, essa diferença entre o som concreto e o papel que ele desempenha é o que marca o início aqui dos nossos estudos fonológicos. Vocês já tiveram Linguística 1, não é? Imagino que vocês tenham estudado em algumas das disciplinas o Ferdinand de Saussure, né? E lá em Ferdinand de Saussure já havia um estudo muito interessante sobre essa distinção que ele trata ali a partir de uma perspectiva do paradigma fonológico, né? Então, aquela lista de paradigmas nada mais é o que nós estamos vendo aqui também ao observar a distinção entre faca e vaca. Ok? Poderia ser outros, né, pessoal? Poderia ser, por exemplo, paca, e assim por diante, outras relações distintivas aqui entre sons. Tá? Se alguém fez uma ponte aí, como que estudou em Ferdinand de Saussure, está certíssimo. Então vamos lá, né? Pensando então nessas questões da fonologia, alguns pontos que devem ficar claro aqui para a gente. Que a fonologia não se interessa pelos sons em si, isso é a cargo da fonética, né? O que ela se interessa é pela função que eles desempenham na língua, função distintiva, né? Essa é a característica dela. Então, ela trata de representações abstratas, por exemplo, a noção de fonema. A representação desses sons. E distingue entre sons que fazem diferença de sentido e os que não fazem, que é aquela função distintiva que eu destaquei anteriormente, tá? Aqui o exemplo diz, faz a mesma, trata da mesma questão que eu mostrei lá entre faca e vaca, mas aqui com som de P e som de B.
porque, por exemplo, a distinção entre pato e bato se dá pela troca do P e do B, formando palavras diferentes no português. Logo, esses sons são distintivos. O som de P e o som de B. Isso vai interessar a fonologia. Então, a fonologia, como está aqui no slide, antes de eu mostrar a tabelinha, ela não se interessa pelo som em si, o que importa é a função que os sons exercem dentro do sistema de língua, ok? Eu deixei uma tabela aqui para facilitar os estudos de vocês, tá? Distinguindo ali vários aspectos da fonética e fonologia. Alguns ainda veremos, mas, por exemplo, o objeto de estudo da fonética são os sons da fala como fenômenos físicos, já o da fonologia, unidades abstratas. Então, nós trabalhamos aqui com os fonemas na fonologia e a fonética estuda os fones, né? A natureza da análise da fonética é física e fisiológica. Por quê? Porque se interessa pela propagação. Bem, nós vimos que a propagação do som, quando estudamos fonética articulatória, está relacionada à física, né? E fisiológica, porque nós utilizamos o nosso aparato fisiológico, o nosso corpo, para produzir sons. Por isso, ela está relacionada à fonética articulatória, à fonética acústica e à fonética auditiva, porque nós também ouvimos esse som, recebemos esse som, né? Então, a natureza da análise é articulatória, acústica e auditiva. Então, se estamos nesse contexto, estamos tratando de fonética. Agora, se a análise recai sobre o papel distintivo dos sons no sistema de língua, nós estamos numa abordagem que é funcional e simbólica, como isso funciona dentro da língua, né? A noção de valor, lá de Ferdinand de Saussure, está relacionado a isso, né? Qual é o significado ou significados possíveis a partir desses sons? Veja, significado, sentido, pensar esse papel do fonema num conjunto que nós chamamos de sistema de língua, tudo isso está relacionado à fonologia. O foco da fonética são os sons produzidos e sons produzidos, como se produz, né? Transmitidos, como se transmite, e percebidos pelo falante, né? Sequencialmente ali, fonética articulatória, acústica e auditiva. E na fonologia já nos interessam como os sons funcionam para diferenciar significados, como o caso de faca e vaca, como o caso de pato e bato, ou mato, né? E são fonemas ali que nos mostram o funcionamento de diferentes significados na construção de palavras. Então, a fonética se interessa pelos sons concretos, que nós chamamos de fones, e a fonologia dos fonemas, pensadas ali como unidades abstratas. Ok? Os demais elementos eu vou retomando na sequência, eu só quis deixar a tabelinha pronta ali, para quem quisesse retomar depois. Depois eu volto nela. Tudo bem? Bem, fonologia é o foco do nosso estudo, né? Então, nós vamos pensar aqui em algumas aplicações fonológicas. A garganta trava, desculpa. Então, por que, né, um estudo fonológico? Escutaram um trem aí? A fonologia, pessoal, ela é importante para que a gente reconheça regras de pronúncia, alternâncias sonoras, mudança de sons, né? E acabamos de ver que a mudança de um som para o outro é o que interessa, que a fonologia gera diferentes significados, né? Então, regras de pronúncia que nós seguimos sem perceber ou nos esforçando para realizá-las quando estamos num contexto de uma segunda língua, né?
Alternâncias sonoras, que são mudanças de som dependendo do contexto. Já vamos ver isso, né? Mas já posso adiantar ali com os exemplos que estão do lado. Olha que interessante. Tia. A palavra tia. Nesse contexto, eu tenho 2 sons possíveis. Um som de T e um som de, não sei se está aparecendo do lado, tá? Vermelho. Um som de T e um som de Ch, né? Que é como se fosse o T e o X, certo? Isso só acontece em português diante de I. Nenhum falante nativo vai pronunciar esse segundo som diante de E, diante de A, diante de O, diante de U. Não ocorre, não acontece. Mas diante de I, ele acontece. Tá? Isso vale também para o som de D, que tem as mesmas possibilidades, né? D ou di. Vejam que eu falo dia usando o segundo som, né? Essa segunda pronúncia aqui, mas eu não falo uma palavra como deitei. Eu não vou usar essa pronúncia, esse segundo som ali para uma palavra como deitei, porque diante de e, ela não acontece. Só acontece diante de i. Né? Então a gente percebe que há alternância sonora apenas em alguns contextos. Uma outra coisa em português que é bem legal é, por exemplo, a pronúncia do R caipira. Eu falo caipira, pessoal, não estou falando de maneira preconceituosa, não, tá? Até porque nenhum linguista se propõe a julgar. É só para vocês entenderem, tá? Não sei se todos aqui, eu imagino que nem todos tenham a mesma pronúncia que eu, né? Então, esse R que é caipira, como por exemplo, maior, que eu mostrei lá para vocês, ele também só ocorre em alguns contextos, sempre em posição final de sílaba. Eu consigo apagar aqui. Sempre em posição final de sílaba, né? Então, se eu pronuncio maior, esse R retroflexo, a gente faz um R de ponta cabeça. Isso aqui é um R de ponta cabeça, tá? Essa transcrição fonética aqui. Para indicar a minha pronúncia maior. Claro que existem outras, né? Poderia ser aquele R rápido que eu disse para vocês, maior. Poderia ser o R do Faustão, maior, que é aquele R vibrante. Enfim, pensando no R retroflexo, ele só acontece em final de sílaba. Se alguém no Brasil pronunciar uma palavra como rato com esse R, você, né, falante do português nativo, vai saber que aquela pessoa não é brasileira. Vou forçar aqui a pronúncia, tá? Rato, né, com R retroflexo, que é o R caipira em início de sílaba. Não acontece em português. Acontece só em final de sílaba. Claro, para aqueles falantes que usam essa variante, né? Então, até posso falar, até há a ocorrência desse R em final de sílaba, mas em início de sílaba não. Então, isso mostra que realmente, a... professor, eu sou de Salvador, Bahia, o som de R nos finais de sílaba geralmente a gente come mesmo. Isso é observado, inclusive, nas análises fonológicas. Aqui também a gente usa, tá? Em alguns lugares é mais acentuado, né? Inclusive, como eu tô aqui, né, pessoal, sendo gravado, às vezes eu até forço a minha pronúncia de R, porque na fala ela realmente desaparece, né? Então, se eu vou dizer, vamos marcar esse R, eu forço para que ele apareça, porque realmente na oralidade ele desaparece, né? E há outros processos fonológicos também, né? Por exemplo, em Minas se apaga muito o som do gerúndio, né? Então, comendo vira comeno, NU, né? Não é só em Minas, não, em outras regiões também. Acho que aqui, provavelmente, algumas pessoas começam a perceber como vocês falam, né?
Enfim, esses são processos fonológicos, interessam a fonologia, né? E só acontece em alguns contextos, né? No contexto do gerúndio, no R em final de sílaba, e aqui o caso do R caipira, só em final de sílaba. Então, eu marquei ali, né? Regras de pronúncia, né? Nós seguimos essas regras intuitivamente. Alternâncias sonoras, em alguns contextos é possível, né? Acentuação e entoação, que envolve, né, a forma como a gente fala, e há algumas alternâncias também. Em alguns contextos, por exemplo, no Nordeste, né, se acentuam alguns sons que aqui no Paraná, por exemplo, não se acentua, né. Tô pensando em alguma aqui. Eh, Me fugiu, mas já me vem aqui à cabeça, tá. Mas algumas, pronúncias são distintas, e essas acentuações e entoações, ou elas seguem regras, e nós já vimos, por exemplo, que toda palavra tem sempre uma acentuação, né, e às vezes também ela se depara ali com situações de variantes, né, em que algumas regiões acentuam mais uma sílaba, ainda que não seja aquela sílaba, tônica das palavras. Por exemplo, professor, 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 né. Então há uma ênfase ali em alguma sílaba, né, dada, claro, as características, regionais, né, pessoal. Mas enfim, toda palavra tem sempre uma sílaba tônica, nós já vimos isso, né. Então são questões que interessam a fonologia. Na minha cidade, os sons de "o", no sudeste, em Salvador, o som, na maioria das vezes, é "o", né. Dá um exemplo de palavra aí pra gente, né, pra gente pensar aqui essa questão do som. Então esses são, pensando na fonologia, né, alguns aspectos importantes para a gente entender todas essas construções. Olha ali no slide, ainda coloquei, por exemplo, a regra que transforma S em Z. Quando o som de S ele está entre vogais, há essa transformação, né. Então, casa, olha só, se escreve com S, já leio ali. Casa se escreve com S, mas enfim, a pronúncia é o som de Z, né. Isso acontece porque as vogais estão ali entre sons vocálicos, e há uma força ali para transformar esse som de S, que é surdo, em um som vocálico. E é interessante a gente observar essas forças que se realizam ali em razão dos diferentes fonemas que estão sendo apresentados, né. Então olha a casa, tá entre um A, que a gente sabe toda vogal é sonora, né, e o A é que tem mais força, e outro A. Então há uma força ali, fazendo com que esse S, que é surdo, se torne sonoro, transforma ali esse som em um som de Z, que também é sonoro, né. Isso vale para mesa também, por exemplo, ok? Olha, o pessoal colocou, né? Ah, legal. Boiando, por exemplo, se transforma em boiando, né? Então há uma som de E também, né? Escola, escola. Não sei se é a pronúncia é lá dessa região, por exemplo, mas em alguns lugares o O e o E, que são fechados, se tornam abertos na pronúncia ali, né? E boiando, boiando. Exato, som de O, é isso mesmo que o colega colocou ali. Obrigado, viu, pela Professor, qual é o dica. correto falar? Letra E ou letra E? Letra, a letra é letra E. Mas enfim, eu não sei. Essa Aqui, noção de aqui a correto gente chama, aqui a gente chama letra é, E. né? Aí Exato, também porque fala muito o som banana, banana, assim, então, sabe?
Mamão. Eu vi um meme outro Porque o dia correto é desse. mamão, né? Eu vi um meme outro dia de um pessoal, né? Falando dessa questão da variação, né? Aqui a gente fala banana, aí vocês falam banana. Isso tudo tem uma razão, né, pessoal? Olha, o N, ele é nasal. Então, em alguns contextos, esse N nasal força a nasalização do A também, né? Mas olha só, mesmo aqui no Paraná, a gente tem distinções, né? Aqui onde eu moro, nós falamos leite com leite com o final I. E aí, aqui no Paraná, em Curitiba, por exemplo, se pronuncia o E, leite. Essa questão de certo e errado, ela sempre tem que ser pensada assim em algumas perspectivas, né? Por que que a letra é E? Porque existe a letra E acentuada, que é o som de E, né? Tem os dois sons. Tem um som de E, tem um som de E, né? E é engraçado porque por mais que em alguns lugares se fala escola, eu tenho certeza que neste lugar, quando esse E está lá em final de palavra, ele não vai ser pronunciado com esse som. Ninguém aí vai falar leité, concorda? Então essas alternâncias, elas acontecem em posições específicas, em lugares específicos. Neste caso, como estamos falando de variante, não podemos dizer o que é certo e errado, são variantes. Não há certo e não há errado, tá? Mas até quando se ensina, né? Outro dia eu estava vendo também alguém ensinando o abecedário em alguns contextos, e é A, E, I, O, U, né? A, E, I, O, U. Aqui se pronunciaria A, E, I, O, U. Mas enfim, se a gente percebe que um som é E e um som é E, mesmo vocês que pronunciam o E aberto e o O aberto, em algumas palavras, em alguns lugares onde ele ocorre, o E é mais baixo, né? Então tem a distinção e a gente consegue perceber as diferenças. E as vogais são sempre sonoras, tá, pessoal? Não se esqueçam disso, essa é uma informação importante. E aqui, no exemplo do slide, o som de S, que é surdo, se transforma em som de Z, que é sonoro, pela força das duas vogais que são sonoras e que estão ali forçando esse som, tá? O som de Ti, o segundo exemplo ali, eu já expliquei para vocês, é o som, as diferenças de pronúncia de T. Depois nós temos também a diferença de pronúncia de L. Olha, em alguns lugares se diz final, final. A escrita com L, né? De final. Final com L. Não consigo apagar por aqui. Vou escrever aqui embaixo. Final, né? Essa pronúncia de L, ela pode ser com som de U e com som de L, né? Final, final. Então, a substituição de L por U, e percebam que é um U, né, que aparece ali no slide, com W, porque é aquele som mais fraco, né, da semivogal. Em final de sílaba, só acontece em final de sílaba. Ninguém vai pronunciar uma palavra como lata com esse L com som de U, porque essa diferença de L e de U só acontece em final de sílaba. Então percebam, né, como aparentemente essas coisas são feitas à escolha dos falantes, mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? Às vezes há a possibilidade, como o som de L e o som de U, mas apenas em posição final, né? A mesma coisa para o som de R retroflexo, que é o R caipira, apenas em posição final, né? Então há regras ali, né, que embora a gente não saiba explicar, estão orientando ali essas possibilidades. E os falantes da língua, quando nós somos falantes nativos, a gente faz isso intuitivamente e nem percebe. Agora, vocês que estão aprendendo outras línguas, né, se deparam com essa situação de começar a perceber quando um é possível, quando não é possível, quando um som se liga ao outro da próxima palavra, né, o pessoal do francês, por exemplo, e percebe que é preciso pronunciar aquele som de S com som de Z, ou apagar aquele som, porque na pronúncia ele não aparece naquele contexto, né? Para marcar o plural, para marcar o feminino, enfim. Cada língua tem ali as suas regras
como essas que a gente acabou de ver aqui. E é muito interessante a gente perceber, né, essas regras ali nesses no funcionamento das palavras, ou seja, no funcionamento ali da língua. Então, pessoal, nós temos, aqui as unidades de análise da fonologia. Vamos começar a fazer, né, algumas análises que são fonológicas e observar tudo isso que estamos tratando. Bem, o que as autoras do livro da disciplina de vocês dizem é que as unidades de análise da fonologia são os fonemas e os traços distintivos. Então é isso que nós vamos observar sempre, tá? Pensando e considerando que os fonemas, os traços distintivos são unidades abstratas que não se confundem com os sons concretos, ok? Então, só para demarcar isso, a fonologia não analisa sons isolados, até porque vejam que a gente está sempre fazendo uma análise de um som com o outro, né? Sempre comparações. Claro, porque assim nós vamos observar as diferenças de sentidos. Então, não analisa sons isolados. Isso não interessa. Interessa a fonética. As unidades mentais chamadas de fonemas. Cada fonema pode realizar de maneiras diferentes na fala, que são os alofones. Nós já vimos, embora talvez esse nome não tenha sido abordado até então, mas alofones são as possibilidades que eu tenho para realizar realizar um determinado fonema, tá? Já vamos ver ali, mas o som de T e de tia, por exemplo, nós temos duas possibilidades, são alofones. O som de R, diferentes possibilidades, sem mudança de sentido, alofones, tá? Tem uma função importante ali também. Ok, isso que eu já tratei. Vamos pensar nas funções distintivas dos fonemas, né? Já que fonema é a nossa unidade de análise, e as funções distintivas, vamos nos ater a esses aspectos aqui, tá? Esse slide, ele traz uma ideia que é a ideia central aqui da fonologia, que é justamente estudar a função distintiva dos fonemas, certo? Como diz ali a autora do nosso livro, eu falei autoras antes, mas é a autora só, né? É a Adelaide Silva. Ela diz o seguinte, que na perspectiva fonológica, a função primordial dos fonemas é distinguir significados, né? Que é o que nos interessa aqui. Os fonemas são oposições significativas, por isso que nós sempre vamos analisá-los em conjunto ali, ou pensando em pares. A troca de um fonema por outro gera uma nova palavra. E são abstrações cognitivas e não são físicas. Ou isso quer dizer que ele, ó, é aqui que funciona, é na nossa cabeça que a coisa funciona, tá? Porque é aqui que nós temos uma cópia de como diz lá o Ferdinand de Saussure, né? Cada um de nós tem uma cópia do dicionário da nossa língua aqui, internalizado. É igual para todo mundo? Claro que não, né? Porque ninguém tem a mesmíssima cópia, mas é uma cópia muito parecida, até para que a gente possa se compreender, né? Então interessa o que acontece aqui no nosso cérebro para a fonologia, porque é aqui que a gente pode falar de significados. Significados está sempre para uma relação psíquica, né? Ou seja, que acontece aqui no nosso cérebro. Aqui são os mesmos exemplos que eu tratei antes. Então, o fonema é uma unidade abstrata, porque, olha só, está aqui, né, no nosso cérebro, né? É ele que tem o poder de diferenciar as palavras, certo? E ele só é reconhecido como fonema se ele tiver uma função distintiva dentro disso tudo que eu tenho guardado aqui na minha cabeça, que é o meu sistema de língua, ok? E a fonologia entende que o fonema tem essa oposição significativa. Ele só tem valor porque ele se opõe a outros fonemas, um F e um V, um M e um P. Tá? Então, a gente sempre vai tratar dessa relação distintiva, opositiva, para essa abordagem dos fonemas. E olhando, então, para esses sons que têm essa função distintiva,
como um F e um V, como um P e um T, tá? Nós podemos atribuir a eles traços distintivos, né? Quem fez as atividades da disciplina percebeu lá, né, que algumas questões tratam dessa questão dos traços. Então, já que nós entendemos bem o que é o fonema e a sua função de distinguir significados, vamos entender o que são esses traços distintivos. O que as autoras dizem? Que os traços distintivos são as menores unidades fonológicas, que servem para caracterizar e distinguir os fonemas de uma língua. Tá? Ou seja, os traços distintivos são como se fossem os ingredientes que formam cada fonema ali. Cada fonema é formado do quê? Né? Cada fonema tem um conjunto de traços. E é esse conjunto que torna ele diferente um do outro. Esses traços, eles são propriedades como sonoridade. Tem ou não tem? Ele é sonoro ou ele não é sonoro? E aí a gente usa, pessoal, para identificar os traços, o som de mais, o sinal de mais e o sinal de menos. Então, se um som ele é sonoro, ele tem um traço mais sonoro. Ok? Então a gente indica ali com esse sinal mais o significado. Então, mais sonoro ou menos sonoro? Certo? Então a gente vai pensar esses ingredientes, essas propriedades, como sonoridade, nasalidade, modo de articulação, ponto de articulação, tudo que vimos lá na fonética articulatória. Por quê? Porque eles vão nos ajudar a classificar esses fonemas. E perceber também algumas semelhanças entre eles, né? Porque, vejam, o traço mais sonoro, nós já sabemos, é uma característica das vogais, mas também é uma característica de algumas consoantes, né? Então, a gente percebe ali que algumas propriedades, elas são semelhantes, ainda que os sons, que os fones, os fonemas sejam diferentes, tá? Então, os traços, eles nos ajudam a classificar os fonemas, perceber essas semelhanças, essas distinções, e também organizar esses sons dentro do sistema fonológico do português. É a partir desses traços, nasalidade, traços de nasalidade, de sonoridade, modo de articulação, ponto de articulação, que nós vamos perceber essas distinções e essas aproximações. Tá? Por exemplo, um som de M. Aí a gente vai conseguir observar as diferenças, né? Porque um som de M é diferente de um som de P. A partir desses traços, nós vamos perceber quais são as características de um e as características de outro. Só para que eu siga ali os slides, vamos pensar no traço mais nasal. Quais fonemas, né, apresentam essa característica? Bem, os fonemas que têm, como nós já vimos lá quais são, né? Por exemplo, o fonema M, bem pequenininho ali, vou grifar aqui para vocês verem. O fonema M, né, que é nasal, N, que é nasal, e o NH de manhã, NH, né? Esse terceiro fonema aqui, ele é o som de NH. NH, fonema NH. Esses são os nasais. Então, vejam, o traço nasal está presente apenas nesses fonemas. Nesses aqui, não, porque também nós temos sons vocálicos nasais, né? O som de A, por exemplo. Então, em relação às consoantes, sim, né? Só o M, o N e o NH tem esse traço mais nasal. Então, eu não posso dizer que um som de P tem um traço mais nasal, porque não tem. O P não é nasal, né? Que um som de U tem o traço nasal, porque ele não é. Agora, se é um som oral, né, ele pode trazer, nasal, um A nasal, um U nasal, aí sim, ele pode trazer essa característica, esse traço. Então, traço diz respeito às características do som. Nasal, esses sons aqui. Vozeados, todos os sons que, quando produzidos, vibram as cordas vocais. Aqui eu coloquei menos vozeado,
né? Percebo ali que está menos vozeado, para indicar para vocês que alguns sons não são vozeados. Né? O som de P, o som de T, o som de Q, eles não vibram as cordas vocais. Então, em relação ao vozeamento, o traço aqui é menos vozeado. Já uma vogal vai ter um traço mais vozeado. Só as vogais? Claro que não, porque nós sabemos que algumas consoantes também são vozeadas. O som de Z, Z, né? Também tem esse traço mais vozeado. Então, aqui nós observamos quais são as características. Se eu peço para vocês, quais desses sons têm o traço mais vozeado? Nós precisamos ver quais são aqueles que fazem as cordas vocais vibrarem. Quais desses sons têm o traço menos nasalidade, ou menos nasal? Aí precisamos observar aquelas que não são nasais, né? Eu posso dizer, por exemplo, que todas essas aqui, ó, têm o traço menos nasal. Porque não é uma característica desses sons a nasalidade, certo? Então, nós trabalhamos sempre com essa noção de mais ou menos quando observamos a questão dos traços. Aí, mais ou menos o que? Depende dos traços que estamos observando. Olha só o traço mais vocálico, né? Esse traço, ele é encontrado nas vogais, apenas, né? E, claro, naquelas vogais, semivogais também, que nós chamamos de aproximantes vocálicas. As aproximantes vocálicas são os fonemas, esses dois últimos aqui, né? Identifico ali os semivogais. Então, vogais e semivogais têm o traço mais vocálico, certo? Agora, esses sons aqui de cima, eles têm esse traço? Claro que não. O traço ali é negativo, é menos vocálico, né? Porque não são vogais. Ok? Então é assim que a gente analisa os traços. Ali na frente, nós vamos fazer uma atividade nesse sentido. Então, eu vou apresentar um fonema. Falou, quais são as características desses traços, desses fonemas aqui, relacionados ao vozeamento, à vocalização e à nasalização? Aí vamos ter que analisar. É um som que tem, ou seja, mais esses traços, ou é um som que não tem, menos esse traço aqui. Tá? O som consonantal também tem. O traço consonantal diz respeito apenas às consoantes. Certo? Então, um som de A, por exemplo, não tem traço consonantal, ou seja, ele é negativo, né? Menos consonantal. Mas tem o traço mais vocálico, que se trata de uma vogal. Talvez vocês tenham estudado já essa questão do traço lá na gramática, né? A gramática também trabalha com traços. Traço de agente, traço de paciente, enfim, são outros traços, características, né? Aqui nós estamos pensando em traços relacionados aos sons. Vejam, por exemplo, né, eu pergunto para vocês, quais são os traços do fonema P? Numa palavra como pato, né? Pensando nesses que estão ali do lado, ó, em relação à nasalização, ao vozeamento, à vocalização e ao traço consonantal, né? Um som de P. P. É vozeado? Não é vozeado. Então, um primeiro traço aqui é menos, pensando ali no vozeado, né? Menos vozeado. É consonantal? Sim, é uma consoante. Então, um traço mais consonantal. É nasal? Não. Acabamos de ver que os sons nasais são M, N e Nhe, né? Então, o traço é menos nasal. Bem, não é uma vogal, né, pessoal? É uma consoante, então o traço aqui é menos vocálico. Então, ao analisar esses traços, né, se define ali quais são os traços que devem ser analisados. Aqui foi o nasal, o vozeado, o vocálico e o consonantal. E a gente observa se são características desses sons.
certo? Vou deixar o A para vocês fazerem para a gente começar na próxima aula retomando, tá? Isso aqui. Então, como a gente percebeu aqui, né, a análise fonêmica, ela tem como objetivo identificar os fonemas de uma língua, né, já que esse é o objeto ali, né, e estabelecer as regras para sua distribuição e combinação, pensando ali naquilo que é distintivo, né? Por quê? Porque o foco é a função distintiva dos sons, a busca em descobrir quais sons são fonemas e como eles se organizam no sistema, e buscar ali compreender o funcionamento da língua a partir dos seus sons relevantes, aqueles que nos permitem observar essas distinções, né? Que são os casos daquelas distinções que nós já vimos ali anteriormente. A troca de P por B, a troca de M por M também ali, né? No caso, mato, bato, pato, enfim, de F por V. O que que estamos fazendo, né? Nesses casos? Observando a variedade de palavras, porque estamos trabalhando com significados, né, pessoal? Acho que é claro para vocês, né? Essa distinção é sempre pensando ali nas possibilidades de significado. A observação de contrastes significativos, isso se dá sempre a partir de pares, é um F, um V, um M, um P, um B, né, que muda ali sentido. E a identificação de alofones. Alofones são aqueles sons que não geram mudança de significado, mas são possibilidades a partir de algumas regras, como a troca de L e U em final de sílaba, né? Ou dos diferentes usos de R em final de sílaba, e o estabelecimento de algumas regras dependem do contexto em que cada uma acontece. Exatamente como eu acabei de dizer, né? Em final de sílaba, ó, é uma regra, né? Em início de sílaba, é outra regra. Então, são os passos que nós fazemos aqui para estudar essas questões. Tem duas noções que eu quero deixar claras aqui para vocês. A noção de alofone, né? A gente precisa compreender bem, porque faz parte de uma dessas etapas da análise aqui, né? Como nós vimos ali, as etapas 1 e 2 não envolvem essa questão, mas a 3 trata especificamente da identificação do que é o alofone. O alofone, ele é a realização concreta de um mesmo fonema, dependendo do contexto fonológico. Então, são aquelas trocas possíveis que não geram mudança de significado, são alofones. Olha, em português, pessoal, nós temos vários sons de R. Em alguns contextos, como é o caso de final de sílaba, as trocas são possíveis e não geram mudança de significados. Tá? Então, se eu falo mil com som de U ou mil com som de L, não tem mudança de significado. Se eu falo porta com R caipira, ou falo porta com R vibrante, porta, porta, como alguns falam aqui na nossa, no Paraná, não tem mudança de significado, né? Mas se eu falo carinho com esse R aqui, bem rápido, carinho, como é a pronúncia, um R rápido, que a gente chama de TEP, e eu mudo esse som para carrinho, que é o som de carro, é outro R, né? Carrinho, carinho, eu tenho duas palavras diferentes, não é? Carinho é uma coisa, carrinho é outra. Então percebam que em final de sílaba, a troca é possível e não gera mudança de significado. Em início de sílaba, algumas trocas geram mudança de significado, porque a sílaba aqui é RI, e se eu troco um R por outro, eu tenho uma palavra diferente. Ok? Isso é alofonia? Não. A alofonia é só quando a troca não gera mudança de significado. Ok? Então, todos esses casos que eu já falei para vocês ali atrás. Né? O som de T, apenas em posição ali antes de I, que apresenta duas pronúncias possíveis, né? Ou T com X. A troca do D, que é a mesma coisa,
né? Nós temos dia e dia. A palavra é a mesma, muda só a pronúncia ali em razão do contexto, né? Contexto, antes de ir. Antes de ir apenas. São só esses casos que acontecem, né? Antes dos outros sons vocálicos, essa troca não acontece. E a troca de L e U, que eu já falei também para vocês. Tá? Então vejam que todos esses casos são alofones quando nós estamos pensando nessas possibilidades que não geram mudança de significado. Tá? Então é mais de um som. Então, alofone é a realização concreta de um mesmo fonema. O fonema ele é o mesmo, só muda o som. E essa mudança de som interessa lá a fonética, não interessa a fonologia, porque não gera ali mudança de significado, né? Nós vamos estudar os alofones justamente para perceber as regras que são estabelecidas ali e que permitem esses diferentes sons. Tudo bem? E aí, já caminhando para transcrição, nós temos que pensar em arquifonemas. É um outro termo que nós vamos ver aqui. Então, alofones, essas possibilidades de realizações de um mesmo fonema, é o que eu acabei de mostrar ali para vocês, né? E arquifonema, a representação de alguns sons, né, que não geram mudança de significado. Então, olha lá, arquifonema é uma unidade abstrata, como fonema, arquifonema, especificamente aqui, tá? Surge quando dois ou mais fonemas deixam de se opor em determinado contexto. Então, ainda que em alguns contextos gere oposição, em outros não geram. Acabei de mostrar para vocês que o R em final de sílaba não gera oposição, independentemente do uso. Eu posso usar todos os tipos de R em final de sílaba que não vai mudar o significado da palavra. Quando eu falo posso, eu quero dizer que existem essas possibilidades. Tá? Agora, se eu coloco R's diferentes no início de sílaba, pode haver mudança de significado. O que é o arquifonema? Casos em que essa mudança não acontece. Tá? Então, ele surge quando dois ou mais fonemas deixam de se opor. Estamos pensando nesses casos em que não há oposição, não há mudança de sentido. Reúne traços comuns desses fonemas e exclui os distintivos. Vamos ver isso funcionando já, né? Em posição final, por exemplo, não vai mudar o significado. E representa neutralizações fonológicas, ou seja, neutraliza aquelas distinções que ocorrem em apenas algumas posições. Dá um exemplo, professor. Sim. Em uma transcrição como mais, esse S final pode ser um S assim, pode ser um som de che, né, como os cariocas, mais. Em algumas pronúncias, até um som de Z, mas a gente força um som de Z, né? Um som de Z. Então, vejam, para a fonética, essa diferença aqui não importa. Por quê? Se eu pronuncio com esse primeiro S, com o segundo S ou com o terceiro S, muda o significado? Não muda. Então, para uma transcrição fonológica, nós vamos usar um arquifonema e não um fonema na transcrição. Então, um arquifonema é uma representação do fonema que vai indicar, ó, aquele S ali, ele aparece maiúsculo, tá? O arquifonema aparece maiúsculo. Ele pode ser realizado de diferentes maneiras. Quais maneiras? Depende da região, do lugar, né? Então, em uma transcrição, ele vai aparecer com uma letra maior. Vejam esse exemplo aqui de festa, que é exatamente o que eu estou tratando aqui, né? Esse S, esse som aqui e esse som aqui são possibilidades, certo? Então, em uma transcrição fonológica, veja, a gente começa entre barras, né? E esse S ali, ele vai ser grafado com letra minúscula, para indicar para quem estuda ali quem está tentando pronunciar essa palavra, que esse som aqui do meio pode ser realizado de diferentes maneiras. Então é até mais fácil, né? Porque indica que ali pode ser festa, pode ser com som de S, festa,
com som de X, e às vezes até com som de Z, né, festa? Mais puxado para o Z. Então, esse S maiúsculo é um arquifonema na transcrição. Ele indica que aquela realização ali pode se dar de diferentes maneiras. Tudo bem? Já assinaram a presença, pessoal? Já foi compartilhado ali com vocês, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no grupo. Não? Alguém tem mais alguma dúvida para lançar ali? Então, vou finalizar, pessoal, a gravação da nossa aula. Obrigado de novo pela presença de vocês. É sempre bom tê-los aqui. Participem, como eu digo sempre, né, dos projetos da instituição, dos cursos que estamos promovendo. Gostaria muito de ver vocês no meu curso de extensão, sobre gêneros acadêmicos. Tá? A gente se vê na próxima terça-feira. Um abração e até mais. Obrigado, Jennifer. Obrigado, João, pela presença também.